Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Ansiedade é uma experiência universal e comum na vida de todos, por se tratar de uma emoção. Porém, muitas vezes nós não sabemos lidar com ela. Então, para aprender a lidar melhor com a ansiedade, haja terapia, não Haja é, Karina? terapia. Verdade, Mi, né? E haja bastante terapia, né? Porque se tem uma coisa que aparece muito é a ansiedade elevada, né? Ou transtornos de ansiedade. Né? Uhum. Aparece muito na nossa prática clínica. E talvez você que está escutando esse podcast, ou você é uma pessoa, né, com ansiedade um pouquinho elevada, ou conhece alguém que tem uma ansiedade elevada ou um transtorno de ansiedade. Né? Uhum. Então, a ansiedade hoje está muito presente na vida das pessoas, digamos assim, né? Ansiedade em níveis elevados que eu falo, tá? Porém, o que acontece, né? Igual me falou no comecinho, ansiedade é normal, todo mundo sente ansiedade, tá? Eu sinto ansiedade, a Mi sente, você sente, todo mundo é necessário para a sobrevivência, sem ansiedade a gente já tinha morrido faz tempo. Uhum. Só que aí o que acontece? Quando essa ansiedade ela está em níveis muito elevados, ou até mesmo tipo quando você não consegue realizar suas atividades diárias por conta dessa ansiedade, ou seja, a tua ansiedade te impede de ir para o teu trabalho, ou você começa a ter crise de ansiedade, a tua ansiedade impede de você fazer uma coisa que você gosta ou algo que você precisava fazer, aí é hora de você começar, tipo, nossa, eu acho que minha ansiedade talvez não esteja de uma forma funcional, né? Talvez minha ansiedade esteja me gerando prejuízos, que aí sim, quando a ansiedade começa a te gerar prejuízo, assim, a dica mais fácil para você entender se tua ansiedade não tá no nível legal é: a tua ansiedade te traz prejuízo? A tua ansiedade está te impedindo de fazer atividades e coisas que você gosta, né? Você está deixando de sair com teus amigos às vezes por conta de ansiedade. Você não está conseguindo realizar as atividades do teu trabalho porque você fica muito ansioso e começa a procrastinar, né? Uhum. Então aí é um timezinho para você, tipo, nossa, eu acho que eu preciso dar um pouquinho mais de atenção para minha ansiedade, né? Acho que ela pode estar prejudicando minha vida. Às vezes ela também afeta de maneira física, não é? É muita Exatamente. náusea. Chega de manhã na hora de ir para a faculdade ou ir para a escola, eu sinto náusea, muito enjoo. Ou eu tenho, sempre que eu tenho uma atividade X para fazer, eu tenho aquele famoso piriri, não é? Isso também atrapalha o desenvolvimento. Ou ainda, não é? Quando eu tenho alguma coisa no trabalho, uma reunião no trabalho, eu já não consigo comer direito, ou eu como demais. Isso também afeta de forma física, não é? E aos poucos, a ansiedade, se você vai paralisando a sua vida ou mudando a sua vida por conta da ansiedade, você também vai se tirando crédito de você. É como se você também perdesse a fé em você, sabe? Como se você diminuísse a Exatamente. confiança em você, porque toda vez que você sente, você acaba perdendo essa luta para a ansiedade. E aí ela vai te paralisar e você vai diminuindo a tua confiança. Por isso que é tão importante a gente aprender a reduzir, não é a lidar melhor com a ansiedade, regular a tua ansiedade da melhor maneira, para que você comece a dar crédito a você, para que você possa confiar mais, né? Que você de fato esteja no controle da sua vida, não é, Karina? E não a Exato. emoção te sequestrando a todo instante. Exatamente. Não você vivendo em função da tua ansiedade, né? Você saber que a ansiedade está ali, mas você conseguir lidar com ela de uma forma que ela não te traga prejuízos, né? E aí a ansiedade, como a Mi pontuou, ela acontece, dá para você notar a tua ansiedade de forma física, né? Então, através de talvez você tenha muita dor de cabeça, muita tensão, né? Ou quando é muito elevado, você está tendo um início de crise de ansiedade, uma crise de ansiedade, sudorese, teu coração acelera, enfim, né? Então dá para você notar tanto em questões físicas quanto também em questão emocional, né? Comportamental e cognitiva, né? Então Uhum. a ansiedade dá para você notar ela em vários pontos desse, né? Então não só da questão física, na física eu acho que é a mais fácil que você consegue muitas vezes, né? Sim. Principalmente se é uma ansiedade um pouquinho mais elevada, assim, no nível fisicamente é muito fácil de notar, né? Acho que às vezes é uma dos mais fáceis de notar.
perceber o que tá físico, sabe? Que você tá sentindo as sensações da tua emoção, Uhum. vai lá no episódio anterior que fala sobre erros de pensamento e vê, começa a Ah, analisar se aqueles pensamentos estão acontecendo com você. Porque provavelmente exatamente. aqueles pensamentos ali, ou outros semelhantes, alguns erros de pensamento devem estar acontecendo com você. Por isso que está tão mais acentuada essa emoção. Então começa a identificar quais são os pensamentos que estão desencadeando a tua emoção, não é? Uhum. Que às vezes, num momento que você está muito ansioso, às vezes você não consegue identificar. Mas se você parar um pouquinho e começar a refletir, você vai notar que, tipo, nossa, mas eu tava, né? Parecia que estava tudo bem, mas aí eu notei que minha respiração começou a ficar um pouquinho ofegante, que eu comecei a tremer um pouco, né? Que meu ritmo, né, dos batimentos começaram a dar uma aumentada. Nossa, mas não estava acontecendo nada assim que eu consegui identificar. Depois de um tempinho, começa a observar o que estava passando na tua cabeça. Será que você não estava catastrofizando? Ficou na dúvida do que é catastrofização. Agora volta no Corre no episódio episódio anterior. anterior. Quer imaginar, mas eu vou falar, né? Quer imaginar o pior cenário possível, né? Será que você não estava imaginando o pior cenário possível de uma situação? Né? Será que você não estava pensando, nossa, isso vai dar muito errado, né? Isso que eu estou fazendo? E aí esse pensamento começou a desencadear, né, a ansiedade, e essa ansiedade começou a desencadear esses teus sintomas físicos. Viu como tudo está muito ligado? Né? E aí esses sintomas físicos começaram a desencadear o comportamento de você sair daquele lugar que você estava, né? Porque você começou a sentir um pouco mais de ansiedade. Né? Então, tudo está ligado. A ansiedade ela é muito complexa. Então, uma coisinha está ligada na outra. Né? Você pensa de uma forma disfuncional e você começa a se sentir ansioso. Por conta dessa ansiedade, você acaba tendo um comportamento de evitar a situação, né? Ou de usar alguma estratégia que nem sempre é muito funcional. E aí, a gente trouxe nesse episódio algumas formas que você pode reduzir essa tua ansiedade, né? Que você pode dar uma diminuída nessa tua ansiedade se você notou, não, eu acho que minha ansiedade está passando do ponto, né? Uhum. Então, talvez alguma dessas estratégias ou todas essas estratégias, né, te ajude a reduzir um pouquinho a tua ansiedade. Sim, e pensar de maneira realista, ver as coisas de maneira realista. Eu sempre brinco no consultório, né, que apesar de eu ter pós-graduação em coaching e em psicologia positiva, eu não Uhum. sou uma pessoa positiva, não é? E como assim, Milena, você não é positiva? Não, porque o segredo de uma vida mais leve não é pensar positivo, porque pensar positivo excessivamente, tá, gera muita expectativa divergente da realidade vai gerar frustração, tá? Então, na verdade, o que é importante mesmo é que eu pense com realismo. Quanto mais perto do realismo eu estiver, melhor vai ser. Então, confronte a situação, o pensamento, o que você está vivendo nesse momento com a realidade. Quão próximo essa situação, esse pensamento está da realidade. Então, começa a comparar expectativa versus realidade, quase isso, entende? E aí, Exatamente. e aí você vai alinhando e vai conseguindo diminuir um pouco a tua ansiedade, porque muitas vezes você está muito ali, é, vai acontecer o pior, o pior, o pior, o pior, o pior, e na verdade, o pior está muito distante da realidade. É quase tem que Uhum. acontecer muita coisa, tem que muita coisa dar errado Uhum. para realmente isso acontecer, não é? Então, é preciso tentar comparar com a realidade as situações que você vive no dia a dia. Exatamente. Entra muito em você saber mensurar a probabilidade daquilo acontecer, né? Qual a probabilidade desse pensamento que eu estou tendo se tornar realidade? Né? Uhum. Qual é a probabilidade, por exemplo, de eu ir apresentar alguma coisa e todo mundo não gostar? Né? Qual a probabilidade que eu tenho de eu fazer tal coisa e não dar certo? Né? Começar a jogar, fazer um exame de o quanto é válido aquilo, né? Do quanto é provável E a que aquilo utilidade, aconteça. né? E a E a utilidade de utilidade. pensar dessa forma, não é? Porque muitas Uhum. vezes isso é inútil, tá? Não é útil Fato. pensar dessa forma, tá? É fake news, você tá Uhum. caindo em fake news. E aí você toma uma decisão baseada na fake news. Por exemplo, como que eu tomo uma decisão baseada na fake news? Por exemplo, o seu namorado, a sua namorada, demorou para te responder uma mensagem. Talvez você tenha pensado, ah,
ela deve estar falando com outro, porque ela tá online, ela deve estar falando com outro. Às vezes o celular dela, o computador dela só tá logado ali no WhatsApp, por isso que ela tá online. Não é porque ela tá conversando com ninguém. E aí você já liga Passa. pra pessoa e fala assim: com quem que você tá conversando? Com quem que você tá falando? Que não tá falando comigo, não tá me respondendo? Uhum. Vocês acham que é demais isso? Isso acontece. E não acontece com pouca frequência. Isso acontece com muita frequência. E você tomou a decisão de ligar, chamar a atenção da pessoa, de forma, às vezes, rude e agressiva, em cima de algo que não estava funcional, que não estava alinhado com a realidade. E aí você vai tomar uma decisão, vai entrar numa situação perigosa também. E vai desencadear um monte de emoção em você. Não é, Karina? Exatamente. Então, aprenda a analisar teus pensamentos, né? Ver se ele, igual a Mi trouxe, validade do teu pensamento, probabilidade e utilidade dele, né? Ele é um pensamento que é válido, é um pensamento que tem uma probabilidade de acontecer e ele é útil para você, né? Porque às vezes ele não te traz nenhuma vantagem. Às vezes ele pode ter até passado no exame de validade ali, mas ele não tem nenhuma utilidade. Tipo assim, é um pensamento que você Inútil. não vai te ajudar de forma alguma, assim, vai te atrapalhar. Né? Pelo contrário, em vez de te ajudar, entra também numa perguntinha: te ajuda ou te atrapalha? Nesse pensamento que você tem, ele está te ajudando hoje ou ele está te atrapalhando? Uhum, Né? Se ele está te atrapalhando, tem alguma coisa errada. E como a uhum. Mi pontuou no começo, não é para ir para o lado positivo da coisa, né? O Mil falou, ela tem pós em psicologia positiva, mas isso não que eu acho que é um erro, né, Mi, inclusive, assim, É, pessoas confundirem, não, psicologia positiva, então significa que a Mi vai pro lado. Não, a Mi é extremamente realista, tá? Né? Então, o certo é a gente ir pro lado da realidade, porque se a gente for sempre pro lado positivo, corre a possibilidade da gente se frustrar, né? Porque vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Você não estudou para uma prova de forma nenhuma e você vai para a prova pensando que você vai tirar um 10. Você vai tirar um 10? Provavelmente você não vai, porque você não estudou. Então tá certo você. Estaria certo você pensar que você ia tirar uma nota baixa, não estaria errado, né? Porque é o que provavelmente vai acontecer, né? Então, uhum. até para a gente ir trabalhar com resolução de problemas. Sim, com certeza. Então, pense de maneira realista, né? Use os fatos e não os seus sentimentos para fazer previsões, tá? Ai, porque eu tô sentindo que nós estamos distante, então nós estamos distante mesmo. Então ele pode estar me traindo, ou então ele vai terminar comigo. Isso são fatos ou são só sentimentos? Uhum. Não são fatos, né? Você está sentindo, isso não quer dizer que vocês estão distantes realmente. Então, use fatos para pensar, para tomar decisões em cima de fatos, não é, Karina? Exatamente. E comece a tratar os teus e se's, né? E se Uhum, tal coisa acontecer, e se tal coisa der errado, como parte da tua imaginação. Não é porque tu pensa uma coisa que aquilo é verdade. Muitas uhum, vezes aquilo é só tua imaginação falando, e nem sempre tua imaginação está te ajudando. Muitas vezes ela está te atrapalhando. uhum, com certeza. Então, é, você está usando todas as informações ou está vendo só com o olhar enviesado, só pro negativo. Ou tá com um óculosinho escuro, que daí só vê tudo escuro, tudo ruim. Uhum. Entende? Veja se você tá usando tudo que tá à disposição ou você tá ignorando algo. Sabe que tem um exemplo que eu gosto bastante? É que assim, quando nós estamos dirigindo um carro, tá? O carro tem as colunas dele, né? Uhum. Tem quatro colunas. E essas colunas, muitas vezes, elas escondem uma pessoa, um ciclista, um carro, tá? E às vezes Chamado ponto cego. o chamado ponto cego. E às vezes você tá numa situação de ponto cego, tá? Então procure olhar, sabe? Que nem a gente faz quando tá dirigindo, dá uma olhadinha assim, olha pro lado assim, para ver se você não tá numa situação de ponto cego. Então usa todas as informações a teu favor, para que você não caia num erro, né? Um erro de pensamento, não é, Karina? Exatamente, Mi. Né? Começa a olhar todas as possibilidades. Acho que a maior dica para essa questão de ser realista Uhum, é examine todas as possibilidades, tá? uhum, Tanto as positivas quanto as negativas e vá jogando em exame de evidências, né? uhum, Vá questionando o teu pensamento e à medida que você for questionando, você vai ver que vai ficando mais fácil. Na medida do tempo, assim como o pensamento é automático, a tua questionalização desse pensamento também vai se tornar automático, né? Você vai começar a questionar ele automaticamente.
Tem coisas que passam na minha cabeça e falo, opa, né? Volta aqui, tá errado, né? Não tá legal eu pensar dessa forma. Então, automaticamente você também vai conseguir, à medida que você for exercitando, não é do dia para a noite, né? À medida que você for exercitando isso, você vai conseguir a, achar mais fácil questionar teus pensamentos e não acreditar em tudo que passa na tua cabeça. Sem dúvidas. Outra coisa também é normalizar as consequências, não é? Porque outro dia eu estava trabalhando numa questão com um cliente e com uma cliente, e aí ela estava falando que ela não conseguia fazer uma determinada função, que ela ficava com raiva de fazer aquela função porque ela não era boa naquilo, entende? E por ela não ser boa naquilo, ela não queria mais fazer. E aí até eu brinquei com ela. Ok, mas é algo tão simples de fazer. Você não acha que se você fizer repetidamente a mesma coisa, você vai desenvolver essa habilidade de fazer isso? Não é? E se você parar agora, talvez você não desenvolva isso? É, verdade. Porque às vezes a gente se trata como o alecrim dourado, sabe? Que não pode se frustrar. Sabe, que eu não Aham, posso sentir emoções desconfortáveis, que eu evito o máximo as situações, ou eu entro no método poupação de energia, poupação de estresse, mas a uhum, vida tá aí para ser vivida, entende? Então exatamente. sempre a gente vai ter consequências. Por que que, eu não vou fazer isso porque eu vou ficar ansiosa? Ok, é uma oportunidade de você se expor a uma situação em que você pode desenvolver a regulação emocional, entende? Começa a entrar entre nessa situação, por exemplo, eu não gosto de ir no mercado porque eu tenho medo de pegar Covid ou pegar uma gripe forte, não é? Ok, mas se eu for com máscaras, então, usar álcool em gel, tocar só no necessário, não é? E controlar os meus pensamentos, colocar na parede as fake news, como a gente falou no episódio anterior, será que não é uma ação mais controlada e a probabilidade de você ficar ansiosa é mais baixa? Usando as técnicas de respiração, enfim, ou várias outras técnicas que a gente tem na psicologia, não é? Você vai sim conseguir se expor, então normalize as consequências. Ai, mas eu vou ficar com medo, por isso eu não vou. Vai com medo, entende? Não deixe de fazer as coisas da sua vida porque você tem apenas medo. Calcule os riscos, mas faça o que está dentro da sua possibilidade a partir do cálculo do risco, não é, Karina? Exatamente, Mi. E às vezes as pessoas deixam de fazer muitas coisas por medo de se frustrar, por medo de se decepcionar, por medo de, tipo, não ser bom, ou por medo de não ser uma escolha legal, enfim. E não, gente, a gente precisa aprender a normalizar as consequências e não catastrofizar as consequências, né? Uhum, Não imaginar o pior cenário possível para aquela consequência. É uhum, uma coisa que é interessante, às vezes, de você fazer. Tá, vamos supor um dia, se você foi demitido há uns 3 anos atrás de algum emprego. uhum, Talvez no dia que você foi demitido, você imaginou que era o fim do mundo. Hoje se passou 3 anos, por exemplo. Foi o fim do mundo? Você uhum, sobreviveu? Ó, você sobreviveu. Você está aqui escutando o podcast, você sobreviveu. Né? uhum, Não foi o fim do mundo. Ah, eu terminei um relacionamento. Às vezes você terminou um relacionamento ali há 1 ano, 2 anos, e hoje você está aqui, tipo, nossa, eu sobrevivi ao término. No dia, né? No dia que isso aconteceu, na semana que isso aconteceu, eu pensei que era o fim do mundo, pensei que eu não ia sobreviver. E isso é para muitas coisas na nossa vida, né? Às vezes você está imaginando que essa situação ou isso que vai acontecer, né, essa consequência que vai ser extremamente catastrófica e vai ser o fim do mundo. Mas aí no outro dia você acorda e você vê que não foi o fim do mundo, depois no outro, no outro. E à medida que o tempo vai passando, você vai olhando e fala, nossa, eu sobrevivi, nem foi tão ruim assim, né? Foi ruim uhum. naquele momento, mas eu consegui sobreviver. Outra coisa que as pessoas também se envolvem muito de não conseguir normalizar as consequências é, às vezes, se prenderem a um relacionamento que está disfuncional, um relacionamento que não está saudável, por conta de não querer se frustrar e sofrer quando terminar. Mas sofre todo dia com a pessoa que está compartilhando a vida, entende? Então, normaliza isso. Claro que você vai sentir falta, é claro que você vai sofrer, mas aí calcula o dano, não é? Calcula o dano. Ok, não consigo tomar essa decisão sozinha. Vou procurar uma profissional para me ajudar, não é? Então procure alguém para te ajudar, para te amparar, te ensinar técnicas para passar por isso. Mas não fique sofrendo uma vida toda por evitar consequências, não é? Exatamente. Então, porque isso é danoso demais para o seu emocional. Eu costumo dizer, eu vi uma vez também isso escrito numa literatura que eu não consigo lembrar agora, que as nossas feridas
Nós temos feridas, várias feridas, às vezes que a gente vai acumulando durante a vida. E muitas delas não são cicatrizadas, não são curadas. Mas Uhum. muitas vezes as nossas feridas físicas, de uma agressão física mesmo, quando eu digo agressão física, ela é menos. Ela traz menos consequências do que feridas emocionais. Porque as emocionais vão destruindo com quem você é, vão destruindo a sua autoconfiança, vão desconstruindo a tua autoestima, vão desconstruindo a pessoa que você é, entende? Então, às vezes, ai, mas não, ele não me agride, ele não isso, ele não aquilo. Porém, ele está fazendo mal pro seu psicológico, ela está fazendo mal pro seu psicológico, entende? Então, veja, não é se você não precisa normalizar com as consequências de o quê? De terminar, tá tudo bem, vai sofrer, mas vai ser melhor, talvez assim, não é, Karina? Exatamente, porque às vezes você fica numa situação extremamente danosa para você, que está te gerando um monte de prejuízo, mas você não sai dela porque você tem medo das consequências daquilo. E Uhum. não, gente, às vezes a gente precisa. Ah, não, a consequência não vai ser tão boa assim, mas vai ser menos pior, né? Do que eu estar nessa situação, do que eu estar nesse relacionamento, do que eu estar vivendo dessa forma. Tá? Então, normalize a gente. Quase sempre, quando a gente toma uma decisão, vai ter pontos negativos e positivos, né? Dificilmente a gente toma uma decisão na vida e só tem pontos bons, né? Que Se é o erro você de só algumas tá pessoas. vendo, se você só tá vendo um lado é porque tá enviesado também, não é? Exatamente, né? Quase toda decisão que a gente toma na nossa vida envolve alguma consequência, né? Tanto boa quanto ruim. Então, a gente tem que ver dentro dessas consequências o que é melhor para a gente e aí tomar uma decisão. E Uhum, aí, o terceiro ponto que a gente vai trazer para vocês é uhum. para trabalhar um pouco a ansiedade, né, reduzir um pouquinho ela, é abandonar a necessidade de controlar. Nossa, se tem uma coisa que quem tem uma ansiedade alta faz e tem a necessidade é controlar as situações, né? Controlar as coisas, né? Querer que tudo, até o comportamento das outras pessoas, que às vezes é o pior, às vezes não, é o pior, porque a gente não tem controle sobre o comportamento do outro, né? Eu já atendi muito paciente que ficou muito ansioso porque outra pessoa estava fazendo algo e ele não conseguia controlar aquilo. Tipo, nossa, mas fulano tá fazendo o trabalho dele de uma forma errada. Ele não devia estar fazendo dessa forma. Tá errado isso. Não, não é assim, né? E aquilo começou a gerar uma ansiedade muito grande, sendo que não tinha nem como você resolver porque era o comportamento da outra pessoa. Né? Então, quem tem ansiedade alta geralmente tem essa tendência em querer controlar as situações e às vezes até mesmo querer controlar as pessoas. E a gente consegue? A gente Não. não consegue. A gente Eu, tem controle sobre a nossa reação sobre aquilo. Então, Pode falar. Karina, eu costumo dizer que os ansiosos eles têm o livrinho de regras, não é? E como um bom ansioso, todos o ansioso, eu digo quando digo ansioso é a pessoa com funcionamento ansioso, mas também pode ser a pessoa com transtorno de ansiedade. Mas vamos falar para a pessoa que tem um funcionamento mais ansioso, que desde sempre é assim, sabe? E Uhum. não é em níveis elevados, mas sempre tem um grauzinho ali de ansiedade incomodando. É aquela pessoa que tem traços de um transtorno, mas não tem o transtorno, tá? Só para você entender aqui, quem tá ouvindo a gente. Quando a E gente aí, fala ansioso, gente, vai ser sempre no intuito de uma ansiedade elevada, tá? Assim, a gente aham, não tá falando aham, ansioso no sentido, você não pode ter ansiedade. isso. E aí, essa pessoa tem um caderninho de regras. Só que quem tem acesso ao caderninho de regras é você. Você escreveu as regras, por isso que você sabe delas. Os outros não sabem. E os outros não vão seguir o seu script, tá? Então isso vai gerar uma frustração muito grande. Eu já fui uma pessoa com um funcionamento muito ansioso, em graus mais elevados, né? E precisei de terapia para me ajudar. Inclusive, se hoje eu sou psicóloga clínica, é porque a psicologia clínica mudou a minha vida. Entende? Eu sou outra Milena depois desse processo de terapia. Mudou de fato a minha vida. E eu tinha o meu caderninho de regras. E assim, poderia ser a melhor situação que você possa imaginar. Tudo teria que ser dentro das minhas regras. E aí, senão, eu já ficava muito irritada. E aí eu ficava frustrada. Eu poderia estar num lugar para me divertir, mas se as pessoas não seguissem as minhas regras, não dava certo. Aquilo ali Uhum. ficava
tudo ruim. Daí eu entrava no pensamento de tudo ou nada, não é? Um erro de pensamento, uma fake news, de que tudo estava ruim. Por exemplo, se eu ia fazer uma viagem, eu tô próxima de sair de férias, e quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter saído de férias e voltado, com certeza. Só me fazendo Não é? inveja, né? Mas quando eu saía de férias, e eu saía de férias com a minha família, eu fazia um roteiro de tudo que a gente ia fazer nos dias. E aí acordava de manhã, o segundo dia a pessoa já estava mais cansada, não é? Minha mãe, minha irmã, meu padrasto estavam mais cansados, meu marido. E eu começava, galera, não vai dar tempo de ver tudo que a gente tem que ver. Eu começava já, vamos pessoal, vamos. E aí eu, entende? E daí Lena, calma, porque você tá correndo, você tá de férias. E eu ficava numa correria e eu tava de férias, entende? E eu botava toda pressão em cima de todo mundo. É claro que ninguém vai aguentar o mesmo pique de uma pessoa ansiosa a níveis elevados de férias. Ou seja, eu fazia um estresse em cima da cabeça de todo mundo, entende? E aí chegava no lugar, eu falava assim, então, a gente daqui a pouco já tem que ir. Eu era tipo chefe de excursão, sabe? Chefe de excursão. Nossa, o pessoal devia amar passar férias com você, né? Eu era incrível, gente. Todo mundo adorava meus roteiros. Eu sou ótima pra Ah, fazer um roteiro imagino. ainda. Mas hoje eu faço roteiros, tipo assim, super flexíveis. Não dá hoje, vamos amanhã. Entende? Pessoal, queiram passear comigo, eu sou bem legal. Mas, enfim, eu era dessas, entende? Então, a pessoa com funcionamento ansioso, ela quer controlar tudo, até as coisas que são bacanas e as coisas que não são tão Uhum, bacanas, para vocês verem que como a necessidade de uhum. controle, eu tinha essa necessidade de controle Exatamente. disfuncional, não é? Exatamente. Exatamente. Coitado das pessoas né, que lhe conheceram nessa época, eu conheci Elas continuam depois. me Mas amando. enfim, que bom, que bom. Mas enfim, o que acontece, gente, quando uma pessoa é muito ansiosa, muitas vezes ela tem isso que a Mi falou, essa necessidade de controlar ela e de Uhum. controlar as outras pessoas, de controlar o ambiente, de controlar tudo. E a gente não É a consegue, tá? especialidade da casa essa, quase, não é? Controlar, né? Então, e aí o que acontece? As coisas nem sempre, para não dizer quase sempre, não saem como a gente planeja, né? Quase sempre as coisas não saem como planejado. Igual a me falou das férias dela, né? Tenho certeza que não sai exatamente como planejado, né? E a Porque galera já não tem começou a querer como. sair comigo, Karina. Elas não saíam já pra. Tipo assim, ai, não vamos fazer viagem de 3 dias, que com a Milena, com a Milena não dá pra fazer. Eu não Tem- julgo essas pessoas. E tipo assim, ai, ei, Milena, você vai reservar um hotel, mas já reserva por uma semana, porque senão a gente vai ficar muito estressado. Por que será, né, Mi? Por que será? Né? Então, talvez se você estiver escutando esse episódio, talvez você tenha tido uma Mi na tua vida ou tenha uma Mi na tua vida, Ou você né? seja a antiga Ou Milena. você seja ela, ou você seja, né? Que essa necessidade muito grande de controlar. Então, presta um pouco de atenção se você não está com essa necessidade que as coisas estejam sempre dentro do teu script, como a Mi falou, né? Porque não acontece, as coisas não vão ser assim. A gente tem que aprender a ser um pouco flexível, porque essa inflexibilidade aumenta muito a nossa ansiedade. Né? Porque a gente vai ficar o tempo todo preocupado que as coisas aconteçam como a gente quer, as coisas não vão acontecer como você quer, e isso também vai aumentar a tua ansiedade. Então você vai ficar num ciclozinho ali infinito, viu? Isso. É isso mesmo. E aí, então, essa necessidade de controle é tão grande que você não relaxa e quem tá com você não relaxa. Mas às vezes, quando você tá com você, a necessidade de controle é tão grande que, por exemplo, assim, eu preciso dormir às 22 horas. E aí você não consegue dormir às 22 horas. O que acontece? Você entra num looping, assim, ó, preciso dormir, vai gerando uma ansiedade, vai com uma ansiedade de controle de dormir naquele horário. Que, gente, é muito desgastante isso. E não consegue dormir, né? Isso. Nossa, O a que pior você. coisa pra você não dormir é isso. Isso. E aí, o que que você pode fazer nesses momentos? Se isso acontece com você, porque talvez pode acontecer com você. Você começa a falar assim, tá, qual que foi a última vez que eu não dormi uma noite inteira? Como que eu fiquei no outro dia? Ah, eu fiquei cansada, mas eu vivi a vida, não é? Eu toquei o barco. Então, qual que é o problema de você não dormir essa noite muito bem, dormir a hora que for para você dormir, e aí amanhã você acordar um pouco cansada, a outra noite você vai dormir bem. Você todo dia tem uma noite para dormir, não é? Então você vai poder dormir de novo. Então diminui essa pressão, essa necessidade de controle em cima de você. Outra coisa também, se isso acontece com você, eu vou dar uma dica aqui, plus, que não estava no script, que é o Headspace.
não é que é o espaço da mente, ou uma meditação de forma geral. O Headspace é uma série da Netflix que tem três tipos de séries lá. E também tem muitas atividades que ajudam a dormir melhor, então isso pode te ajudar. Mas não coloque pressão onde não precisa ter pressão, entende? Porque não vai acontecer. É a mesma coisa que eu falo assim, Karina, não pense em tal coisa agora. Não pense que você quer comer agora. Karina, não pense que você está comendo uma comida bem gostosa agora. Não pense, não Por pense, não favor, pense. Milena, sem ser comida. Estou com fome. Ok, sem problemas. E aí, o que você vai pensar? Só em comida, entende? É a mesma coisa. Então, não faça isso. Eu tenho que dormir. O que você vai fazer? Não vai dormir. É isso que acontece, entende? Então, diminua, alivia isso. Tira o pé do acelerador, entendeu? E desacelera. Para de tentar viver tanto no futuro, não é? E vive mais o agora. É possível? Tá difícil? Terapia. Não é? Foi o que fez eu viver o meu momento presente. Hoje, gente, eu consigo curtir muito mais. Eu passeio muito mais, é muito mais proveitoso, é muito mais leve. A minha vida, de forma geral, é mais leve por conta disso, por tirar o pé do acelerador. E entrando no outro ponto, tem pessoas que tentam se livrar da ansiedade. E funciona? Não funciona, né, Mi? Né? Não Uhum, funciona a gente tentar se livrar da nossa ansiedade. Pelo contrário, né, quando a gente tenta controlar a nossa ansiedade, né, pega um gancho ali na que a gente falou anteriormente de tentar controlar. uhum. Quando a gente tenta controlar a nossa ansiedade no sentido de tipo, eu não quero ficar ansioso, eu não posso ter ansiedade. Gente, ansiedade é uma emoção que todo mundo tem. Tá? Então a gente não vai conseguir se livrar da ansiedade. Eu acho que talvez a mim já tenha atendido, eu já atendi pessoas que vieram e falaram, então, Karina, eu não quero mais sentir ansiedade. Eu falo, eita, né? Eu falo, olha, como é que eu te explico? Né? Assim, a ansiedade no nível elevado, você pode sim reduzir e parar de ter esse modo de funcionamento mais ansioso. Mas eliminar a tua ansiedade, se livrar da tua ansiedade, tu não vai conseguir. Isso vai fazer com que tua ansiedade aumente. Talvez se você pensar um pouquinho, em algum momento da tua vida, talvez se você ficou muito tipo, eu não posso me sentir ansiosa, eu não posso ficar ansiosa, tenho que ficar tranquilo. Provavelmente isso aumentou tua ansiedade. Quase com certeza isso aumentou tua ansiedade. Né? Foi um tiro no pé. Por quê? Porque a gente não consegue controlar ela, né? O que é que a gente consegue fazer? Controlar, não, se livrar, né? Controlar a gente consegue. A gente consegue trabalhar com ela para que ela não gere prejuízos. Isso sim a gente consegue fazer. Mas para isso, você precisa aceitar que você tem ansiedade, né? A gente só consegue lidar com aquilo que a gente aceita, né? Enquanto a gente vai para debaixo do tapete e tenta se livrar, a gente não consegue. E um exemplo muito comum disso são pessoas, às vezes, que comem para se livrar da ansiedade, né? Resolve? A curto prazo até resolve, mas a longo prazo a pessoa, às vezes, pode desenvolver uma compulsão alimentar, né? Pessoas que bebem, às vezes, para se livrar da ansiedade, a curto prazo funciona, mas depois o que acontece? A pessoa pode desenvolver uma dependência química, né? Ou pode usar sempre como estratégia aquilo e a tua ansiedade continua ali, continua te gerando prejuízo, né? E além da ansiedade, você pega outro prejuízo que é desenvolver algum outro problema por conta disso, por conta dessa estratégia de se livrar da ansiedade. E é aquela velha frase, né? Tudo aquilo que a gente resiste, persiste, não é? Então, outra coisa também é que muitas vezes, tá? Porque eu estou ansiosa, eu tento me livrar dessa situação, mas o que esse momento, às vezes, até a questão de automutilação, que é algo tão sério também, não é? Esse alívio é só temporário. Entende? Uhum, É igual na alimentação, é igual na bebida. E às uhum. vezes, posteriormente a isso, não é? Vai gerar também um sentimento de culpa. Então, não é uma boa estratégia querer se livrar da nossa ansiedade, não é? A gente pode pensar nela como uma experiência comum, não é? E que eu posso aprender a lidar com ela, eu posso aprender a viver com ela, não é? E viver de forma funcional com ela. Exatamente, né? Você pode, né, e consegue trabalhar com tua ansiedade de uma forma que ela te gere o mínimo de prejuízos possíveis, né? E aí a gente já entra em outra estratégia que ajuda, né? As duas próximas estratégias das que te ajudam nisso, Uhum. a primeira delas é pratique atividade física. Né? Se tem Sim. uma coisa que ajuda você diminuir um pouco a tua ansiedade, além de questionar pensamentos, enfim, é a questão de praticar atividade física. E isso ajuda muito, né? Tanto é que quando vem pacientes para mim
que têm uma ansiedade elevada, eu sempre indico para eles fazerem alguma atividade física. Seja ir Uhum. para academia, seja caminhar no parque, ou seja fazer atividade física em casa mesmo, enfim, o que for mais fácil para eles, o que eles conseguirem fazer. E eu noto que quase sempre, para não sempre, na verdade, tem Uhum. uma redução da ansiedade por conta disso, né? Ajuda muito, né, Mi? Com certeza. A OMS ela já diz, né, que a partir de 22 minutos de atividade aeróbica diária, vai ter uma redução significativa de ansiedade, de questões relacionadas à depressão e melhora da nossa concentração, ou seja, diminuição do TDAH. Então, a Uhum. gente colhe muitos benefícios dessa atividade física diária, não é? Outra coisa que pode entrar nessa atividade física, uma alimentação equilibrada, não é? Você é ansiosa e à noite você não dorme bem. Ok, você toma 15 xícaras de café à noite, brincadeiras à parte, não é? Você toma muitas xícaras de café, é estimulante, não vai fazer você dormir muito Uhum. bem mesmo, entende? Então, às Uhum. vezes, é uma série de erros. A não prática de atividade física, não é? Uma alimentação desequilibrada e uma falta de regulação emocional e gerenciamento cognitivo. Então, é um combo perfeito para que isso se torne o quê? Não só um funcionamento ansioso, mas como um transtorno ansioso. Começa a prestar Exatamente. atenção nos teus comportamentos. Ah, e aí fala, eu nunca sei porque eu sou ansiosa. Ah, e os outros me deixam ansiosa. É igual aquele memezinho, daí você olha no espelho, é você mesmo, né, que tá gerando todas essas questões para você. Então, gerencia isso, começa Exatamente. a observar isso de forma mais consciente, que é importante. E falando em forma mais consciente, a gente puxa o quê? A atenção plena, não é, Karina? Uhum. Exatamente, né? O famoso mindfulness, né? Que É. na tradução, digamos, Aham, né? É meio que atenção plena. Não tem uma tradução literal, mas os autores trazem como atenção plena. sim. Que é o quê? De forma bem simples, a meditação, né? Focar na tua atenção no aqui e agora. Né? A Mi trouxe lá no comecinho a questão do Headspace, né? A Headspace é Uhum, uma série que tem na Netflix e ela é muito boa. Ela tem uma que é mais dedicada para quem quer dormir, né? Que foi o exemplo que a Mi deu, uhum, né? Tem uma que é de meditação, duas que são de meditação guiada, uma que você uhum. pode ir optando ali o que você Interativa, né? quer, né? É interativa e a outra não, que vai só seguindo a sequência mesmo. Mas ela é muito boa. Essa para dormir, eu tenho uma paciente minha que ela falou que nunca conseguiu terminar um episódio. Eu Eu também falo, não isso é bom, consigo, mas. sabia? Quando eu tô animado para colocar um projeto, para fazer um projeto, às vezes Uhum, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para dormir, porque eu fico animada, é normal, ansiedade natural uhum, para uma coisa legal que vai acontecer. Você uhum, coloca ali, nossa, é tão gostoso aquilo, não dá 10 minutos. Quando você acorda, tá, você tá assistindo ainda? Ou já tá na tela de descanso da TV, sabe? Aquela uhum. telazinha de descanso da TV. Porque funciona super bem mesmo. Exatamente, exatamente. Né? E além dessa, tem, assim, a gente fala Headspace porque é a mais fácil que você pode colocar ali na Netflix, você vai conseguir ter acesso, Uhum, né? Mas tem várias outras, né? Se você procurar na internet, tem o relaxamento muscular progressivo, né? Tem a respiração diafragmática, né? Que é uhum. o mais simples, né? Tem a simples questão de você parar um pouquinho do teu dia em um lugar que seja confortável e prestar um pouquinho atenção no teu corpo, na tua respiração, né? Nos cinco Tirar um pouquinho sentidos. os cinco sentidos, muito bom, Mi. Então, assim, tem várias estratégias que você pode usar. O mais importante é você tirar um tempo do teu dia para prestar atenção no que está acontecendo naquele momento, né? Prestar atenção em você, prestar atenção na respiração, no teu ambiente, né? Conseguir desacelerar um pouco, né? Às vezes a gente fica muito acelerado, muita coisa acontecendo, fazendo muita coisa. Às vezes é importante a gente tirar 15 minutinhos do nosso dia, 20 minutinhos, para não fazer nada nesse sentido, né? De tipo desacelerar um pouquinho. Né? E essas técnicas ajudam muito a você conseguir se concentrar um pouquinho em você, né? Tirar o foco do mundo e se concentrar um pouquinho em você. Se você tem dúvidas também a respeito de que se você só tem apenas um funcionamento ansioso ou que você está com dificuldade de lidar com a emoção da ansiedade mais Uhum, especificamente, assim, algo mais leve ainda, ou se você de fato tem um transtorno de ansiedade, é importante que você procure um profissional, tá? exatamente. Porque daí ele vai te orientar e vai te ajudar a gerenciar tudo isso, não é? E se você tiver mais dúvidas, você pode perguntar aqui pra gente também nos comentários, você pode perguntar pra gente lá no Instagram. Inclusive, Karina, qual que é o teu contato lá no Instagram? Como é que eu faço para entrar em contato com você lá?
É carinabrasil.psi. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ansiedade, vocês podem me procurar no Instagram. Ou procurar também a Mi no Instagram dela. E como é que fazem para te encontrar, Mi? No arroba Milena Matias, Milena com Y e Matias com dois Is. Lá vocês me encontram, podem pedir, né, mais episódios, podem tirar dúvidas sobre a ansiedade, enfim, estamos à disposição, não é, Karina? É isso, gente. E para lidar com a ansiedade, Mi. Haja terapia, não é? Então é isso, gente. Tem uma. Enfim, não vou dizer uma boa semana, não sei quando vocês estão assistindo, mas quando vocês assistirem, a gente tem uma boa semana. É isso, até o próximo encontro. Tchau, tchau.